Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Pastor Marcelo, e eu estou aqui na qualidade de presidente do Presbitério Leste do Vale do Aço para trazer uma palavra pastoral às igrejas jurisdicionadas no nosso presbitério, conforme decisão do presbitério na sua última reunião extraordinária no dia 14 de abril do corrente ano. A comissão executiva achou por bem produzirmos esse material em vídeo por ser um material mais fácil de divulgar e mais amigável do que um documento como o que nós estávamos produzindo. E me nomeou como presidente o responsável pela produção deste material. E eu quero então, portanto, trazer essa palavra aos irmãos, partindo primeiramente da palavra de Deus, do que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na minha experiência de vida, que não é tão vasta, nunca vi alguém perecer por excesso de prudência. Por outro lado, a imprudência é uma das maiores causas de morte, especialmente em acidentes de trânsito na nossa nação. A imprudência, de fato, é uma tragédia. Já a prudência, por outro lado, não só é importante, mas é recomendada pelo nosso Senhor Jesus. Ele avisa os seus discípulos de que estaria enviando-os para um contexto hostil. E que nesse contexto hostil, marcado pela figura dos lobos, a igreja seria como que passiva e frágil, marcada pela figura da ovelha, cordeiros. Cordeiros no meio de lobos. E como cordeiros no meio de lobos, era necessário, portanto, que os seus discípulos fossem primeiramente prudentes, mas também simples. Não simplórios, mas simples. Agirem com simplicidade. E é exatamente a prudência e a simplicidade que marcaram a decisão do presbitério na sua última reunião. Uma decisão até controversa para muitos, que trouxe angústia. Certamente uma decisão extremamente difícil. Foi uma reunião exaustiva e cansativa. Os representantes das igrejas que lá estavam podem testemunhar isso para você. Ficamos aqui por longas horas e iniciamos a madrugada do outro dia para chegarmos a decisões complexas. E no fim das contas entendemos que a prudência, mesmo que fosse excessiva, era necessário que por ela nós guiássemos a nossa decisão. E por isso, então, o presbitério decidiu por determinar que todas as igrejas a ele jurisdicionadas mantivessem suas programações presenciais suspensas, até que em tempo oportuno o presbitério novamente se reunisse e trouxesse uma orientação, seja a mesma ou outra orientação diferente. Então, se você se pergunta por que o presbitério tomou essa decisão, a primeira coisa que nós precisamos dizer para você é prudência. Prudência. A prudência nos levou a tomar essa decisão, também motivados pela nossa consciência como igreja à frente de uma sociedade. Diante da possibilidade de aumento de casos, a igreja não pode deixar-se culpar por conta de seus erros, por conta de uma tomada de decisão de abrir as suas portas. Nós temos uma resposta para dar à sociedade e decidimos responder à sociedade que nós somos zelosos e cuidadosos e não queremos que a sociedade seja tomada por esta pandemia. Nossa responsabilidade civil diante dos deveres que temos para com os líderes de nossa nação. Uma vez que essa liderança ainda discute o que fazer, nós não poderíamos assumir o ônus de ir contra aquelas decisões que já estavam ali inseridas, tanto no contexto da nossa cidade, quanto no contexto da nossa nação. A prudência, portanto, nos levou a entender que temos uma responsabilidade com a nossa sociedade e temos uma responsabilidade com as autoridades civis. E também, claro, a prudência
nos leva a entender que temos uma responsabilidade com o rebanho que nos está confiado. A igreja do Senhor Jesus está debaixo da nossa orientação. Somos pastores desse rebanho. Temos que cuidar das ovelhas às quais o Senhor nos confiou e não podemos correr o risco de expor estas ovelhas à situação de contágio por causa de algo tão precioso que é a nossa comunhão. O presbitério entende a importância da comunhão da igreja, a importância da comunhão para o exercício da fé, para a correta ministração dos sacramentos. E isso traz à nossa memória e nos exige que tenhamos uma postura que nós queremos compartilhar com os irmãos. A primeira delas é paciência. Paciência. Nós sabemos, pelo transcorrer da história, que nada vai durar para sempre. Deus governa e dirige a história. E Deus, na sua forma de administrar, permite que sobrevenham tempos de calamidade, mas também traz sobre a sua mesma igreja tempos de paz. E nós esperamos que o Senhor haverá de nos trazer esses tempos de paz. Portanto, precisamos ter paciência. Paciência e aguardar no Senhor. Isso não vai durar para sempre. E a decisão do presbitério não é como a lei dos medos e persas, que não se possa revogar. Outra questão é rogar aos irmãos que mantenham as práticas de segurança. Tudo o que está sendo exigido, o uso de máscaras, o evitar aglomerações das mais diversas, não adianta mantermos as portas das igrejas cerradas e as nossas comunidades, os membros das nossas comunidades, continuarem lotando bancos, continuarem lotando supermercados. Meus irmãos, sejamos prudentes. Precisamos ter consciência de que o quadro que nós estamos vivendo é um quadro real. Há muita discussão política, há muita discussão sobre a economia, há muita discussão de informações truncadas. Nós não entramos nesse mérito, não queremos entrar. Partimos do princípio de que há uma realidade, há um problema e que nós precisamos ser zelosos e cuidadosos diante desse problema. Outra questão é que nós rogamos aos irmãos que mantenham a sua vida devocional, vida de oração, cultos domésticos. Meus amados irmãos, a igreja não fecha. A igreja do Senhor Jesus não pode ser resistida nem pelo inferno, quiçá pelo coronavírus. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, nem o inferno pode derrotar a igreja de Jesus Cristo, quanto mais um vírus como esse. A igreja não acaba porque os seus cultos públicos fecharam. Mas é mistério que cada membro da igreja prossiga na sua vida de devoção a Deus, de serviço ao Senhor particular. Por isso, meu irmão, zele pelo culto doméstico, zele pela sua vida de devoção e oração. Edifique-se, alimente-se da palavra de Deus. Há inúmeras igrejas que estão aí transmitindo pregações, transmitindo cultos. Você tem uma vasta gama para escolher se alimentar, mas busque alimentar-se daquilo que é sólido, daqueles que realmente vão oferecer a você alimento sólido. E zele pela devocionalidade particular e familiar, o seu culto doméstico. Alimentem a esperança de um retorno. Um amigo pessoal, pastor, compartilhou certa vez que há uma grande possibilidade de Deus estar nos permitindo passar por isso para despertar-nos, para mexer conosco, para mostrar-nos a sua ira e a sua justiça, talvez com a complacência com o mundo, com a forma como nós tratamos o precioso momento da comunhão. Quantas vezes, meu irmão, você que está me ouvindo, deixou de ir à igreja, de tomar a ceia do Senhor por coisas tão banais, para ir num cinema? Agora você está aí impedido disso. Deus quer que nós nutramos esperança pelo dia em que nós nos encontraremos e tomaremos juntos a ceia do Senhor. Alimente a sua esperança, alimente o desejo da sua alma pela comunhão da igreja, pela comunhão dos santos. Alimente a sua alma pela expectativa do sacramento preciosíssimo da ceia do Senhor. Alimente a sua alma, alimente a sua expectativa do retorno. E um último conselho e orientação prática que eu gostaria de dar é quanto à relação igreja-pastor, pastor-igreja, conselho-pastor, pastor e conselho. Como pastor, meus amados irmãos, posso dizer
que tem sido extremamente difícil pastorear nesses dias. Alguns irmãos, pastores do nosso presbitério, têm enfrentado grandes dificuldades, falta de recursos, falta de estrutura, falta de conhecimento técnico, falta de apoio de irmãos que têm conhecimento da área de mídia e que poderiam estar ali ajudando e que nesse momento não estão. Tantos pastores, amigos, que têm lamentado, que têm que se reinventar porque não esperavam que isso acontecesse. Quantos pastores gostariam de estar vivendo algo diferente, mas não podem. À semelhança dos irmãos que não podem ir trabalhar ou que estão tendo dificuldades no seu trabalho, os pastores também estão sofrendo. Por isso, ore pelo seu pastor, anime-o, incentive-o. Se ele está tentando fazer alguma coisa e às vezes as coisas não estão dando certo, ou não está igual a do outro lá, de outra igreja maior, não o compare com esse irmão. Anime, fortaleça isso, pastor. Persevere, ore por ele, ligue para ele. Pastor, entenda a realidade dos seus irmãos, da sua igreja. Nós estamos entrando num processo que vai que vai culminar em uma crise financeira que já se inicia e vai se instalar. É necessário que pastores e conselhos tomem ciência disso para pensar a melhor saída para a vida financeira da igreja. Pastores precisam se conscientizar das necessidades financeiras da igreja e conselhos precisam se conscientizar do cuidado para com os seus pastores. É um momento difícil, delicado, e nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós precisamos agir com cautela, mas não podemos perder a simplicidade, não podemos perder o amor com que amamos uns aos outros, a singeleza do ministério da igreja. Por isso, meus amados irmãos presbíteros, sejam condescendentes também com seus pastores, tanto no trato do pastoreio, dividindo a carga do pastoreio, quanto também no cuidado, no sustento de sua família. Certamente os pastores também, entendendo a realidade da igreja, estarão de braços abertos, de coração aberto, para conversar, compartilhar, negociar com o conselho seu sustento, a manutenção de sua família. Pense nisso, avalie isso com carinho. Conselho, trate o seu pastor com cuidado, porque se ele está em casa ou se ele está aí sem fazer muita coisa, certamente não é porque quer, é porque está sem saber por onde caminhar. Procure seu pastor. Pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Você, meu irmão, pastor, procure seus irmãos, aqueles que você conhece. Olha, eu preciso fazer isso, eu quero sua ajuda. Me ajude aqui. É hora de nós, como igreja, nos unirmos. Eu quero fazer um último pedido a você, meu irmão, minha irmã. Nós olhamos para a rede de televisão, olhamos para a mídia social e tudo que vemos é debate, conflitos, confusões. Independente da sua posição religiosa, independente da sua posição política, do seu voto ou do que você acha, ame seu irmão. Temos visto irmãos tratarem com voracidade uns aos outros nas mídias sociais, ofendendo-se mutuamente, destratando-se mutuamente. Ora, meus amados irmãos, quando foi que a política passou a ser mais importante que a nossa comunhão? Quando foi que a economia, quando foi que os ministérios de uma nação passaram a ser mais importantes do que o amor que temos uns pelos outros? Parem e pensem, avalie o seu coração. Ore pela igreja, ore pela nação. O Presbitério Leste, a CE, neste dia 30 de abril, convocou o Presbitério Leste Vale do Aço para se reunir extraordinariamente no dia 14 de maio, com vistas a tratarmos novamente desse assunto. Ore por nós, meus irmãos. Não é fácil estarmos na posição em que estamos. Não estamos aqui porque queremos. Fomos chamados pelo Senhor e precisamos da orientação do Senhor e do cuidado da igreja para o bom exercício do nosso ministério. No mais, meus queridos e amados irmãos, tomo como minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo no final de sua carta aos Coríntios.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre a Igreja Presbiteriana do Presbitério Leste Vale do Aço. Compartilhe esse vídeo com os membros da sua igreja, para que todos aqueles que fazem parte do presbiterianismo do leste do Vale do Aço possam tomar consciência desta palavra pastoral do nosso presbitério. O Presbitério Leste Vale do Aço está a serviço da igreja, está a serviço dos irmãos e não de si mesmo. O Presbitério Leste Vale do Aço é uma entidade que ama a Cristo e zela para que a Igreja de Cristo, nos arraiais do presbiterianismo, em nossa jurisdição, seja sempre fiel a Deus, fiel às Escrituras e seja zelosa no seu trato com a sociedade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, estamos à disposição. Um forte abraço.